Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Dois ou Mais. E hoje estou tendo o privilégio, a honra de entrevistar ele, um amigo, um parceiro aqui, né? Foi meu parceiro também de curso, Simão Brasil. Então vocês hoje que estão em casa, escute, ele é um poeta, viu? O cara é um poeta, algo diferente hoje aqui também. E tenho certeza que vocês vão sentir essa energia aí, tá? Simão Brasil, meu querido, seja bem-vindo. Que bom você estar aqui. É, a gente vai falar, né, sobre psicoterapia, a gente vai falar sobre relacionamentos. Sinta-se à vontade, você está em casa, tá? E convido todos que estão lá para embarcar com a gente nesse bate-papo. Tenho certeza que vai ser incrível. É um prazer estar aqui, aceitar esse convite. Você é uma pessoa que é uma referência para mim, tem me ajudado bastante a essa caminhada nova nesse mundo terapêutico, mundo de autoconhecimento. Você disse que eu sou um poeta, mas são só palavras que a gente diz, né? Que muitas vezes sai aqui do fundo da alma e acaba tendo alguma melodia e as pessoas acabam trazendo como versos, né? Mas só são palavras da alma e a gente vai aprendendo, né, com os processos da vida, como é importante a gente dar voz à nossa alma. E mais do que nunca a gente está aqui para, quem sabe, né, as pessoas possam ouvir de alguma forma que aqui são duas almas tentando encontrar outras almas, né? Sim, sim. E é sobre isso, né, irmão? É sobre isso. Inclusive sobre a nossa nova trajetória, nossa nova caminhada do que estamos construindo aí. Cara, mas me conta um pouco, né, da história do Simão, como começou. Para quem não sabe, eu vou logo abrir aqui. Simão foi jogador de futebol, gente. Vocês estão vendo essa beleza toda aí, mas o homem não era só modelo, não. Modelo ele é hoje. Mas foi jogador de futebol. Então me conta aí, irmão, como foi essa trajetória, como foi viver, né? Você viajou também com alguns clubes, como foi vivenciar tudo isso? E como foi, né? Esse start aí para o futebol, se isso vem desde criancinha mesmo ali, porque a maioria das crianças sempre sonham, não? Em ser jogador de futebol. Fala aí pra gente como foi isso aí. O futebol foi a primeira paixão da minha vida, né? Eu, desde moleque, eu acordava, vamos dizer assim, eu tomava café, almoçava e jantava futebol, né? Então, Dormir aquele que dormia com a bola fazendo travesseiro. eu chegava da escola meio-dia, um sol a pino, e eu ia sozinho para um campo que tinha em frente à minha casa e ficava chutando, ninguém agarrando, eu ia correr, pegava a bola. Aí meus colegas passavam do transporte escolar, Simão, você tá ficando maluco, Simão? E eu lá, tinha 8, 10 anos, enfim. As pessoas identificaram um talento, né, à época, e então eu fui e entrei na base do Vitória. Entrei com 11 anos lá Novo mesmo. e fiquei até aos 18 anos, mais ou menos. E foi uma escola de vida muito grande. Fiz grandes amizades, conheci muitos lugares. Cheguei a viajar para Itália, viajei para Holanda, para França, Alemanha, Argentina, enfim, outros estados do Brasil. E impressionante como a gente, enquanto adolescente, né, a gente está na flor dos nossos sonhos, né? E essa intensidade que a gente vai vivendo e as conquistas que a gente vai adquirindo e os projetos de vida vai mudando durante esse processo. E chegou um momento que o futebol para mim já não mais estava como um meio de eu seguir como profissão, né? Então eu mudei de trajetória, mas o futebol para mim foi um processo muito importante de autodesenvolvimento, autodescobrimento e me ajudou muito a fazer boas amizades. E, enfim, foi uma experiência muito interessante. É, você, ali, você falou que entrou com 11 anos 11 na base do anos. Vitória e você foi jogador até qual idade? Até... Eu cheguei para outros times, parei de jogar bola com em média de 23 anos para Jogou 25. profissionalmente. Profissionalmente, mas profissionalmente eu já estava em outro estado. Eu cheguei a jogar em Minas Gerais, em um time de São Paulo.
profissionalmente. Mas foi pouco tempo. Foi pouco tempo. E foi em times que não... da outras divisões, não foi da primeira divisão. Mas foi super interessante também. Sim. E o que te desmotivou ou o que te tirou do futebol, Simão? O futebol, né, ele é um esporte de alta performance. E desde sempre, pelo menos na base do Vitória, e tinha uma proposta de grandes vitórias e eu fui muito vitorioso na base do Vitória. Mas chegou um ponto onde eu sentia falta de ter uma rotina, vamos dizer assim, normal para pessoas da minha idade à época. Então, eu queria ir para a faculdade, eu queria ir para as escolas no horário normal. E quando eu jogava bola, de 11 a 18 anos, a gente geralmente tinha treinos de manhã à tarde. Era difícil conciliar os estudos para as provas e ainda treinar. E o futebol para mim sempre foi uma diversão, foi um prazer muito grande. E quando a gente vai percebendo e chegando nas fases da base, aonde vai chegar próximo profissional, a responsabilidade, toda a exigência, naturalmente, que muda, né? Então, para você ser um jogador vitorioso, que você alcance resultados na vida profissional, você tem que se dedicar integralmente àquilo. E eu não queria mais, né? Para mim, eu cheguei a um ponto que eu queria para outros caminhos. Eu gostava muito de estudar, gostava muito de aprofundar em outros conhecimentos. E futebol, por questão de tempo, eu estava tomando meu tempo nesse processo. Sim. E eu já não mais me encontrava como um propósito da minha vida, viver aquilo. E então, eu tive um filho com 21 anos, e ali foi o start para mim, para eu reavaliar algumas coisas, não como por causa do meu filho. Ele até fica brincando, pô, meu pai, será que foi por causa de mim que o senhor deixou de jogar a bola? Eu não, jamais. Foi por causa de você que eu passei a seguir o que eu queria, a seguir meu sonho. Então, meu filho ter nascido foi uma forma de eu dar valor a mim mesmo, o que eu realmente queria. Então, aí eu botei o pé no chão, que eu quero é outra coisa agora. E, enfim, foi assim que eu fiz essa mudança. Bacana, bacana. Cara, você traz ali, você disse que dos 11 até os 23, né? Então, assim, jogou muito tempo. Foi. Né? Jogou muito tempo. Vivenciou ali várias categorias, né? Então, assim, sub-11, sub-13, sub-14, sub-15, 17. É bem bacana. E as lesões, Simão? Teve lesões? Tive muitas Como foi? lesões. Foi uma dos motivos também que me fizeram reavaliar o segmento na carreira profissional como jogador. Eu tive muitas contusões sérias, que algumas ainda hoje eu tenho algumas repercussões, mas é como eu falo. As pessoas perguntam, pô, Simão, você tinha muito talento, né? Qual era a posição? Eu cheguei a jogar de meia ou de atacante, né? Você tem muito talento, poucos jogadores eu cheguei a ver com seu talento. E muitos dizem, não, é coisa de empresário, você não teve o apoio correto, você não teve sorte. Aí eu falo, não, faltou competência. Se você tem talento para ser jogador e você não consegue viver isso na sua plenitude enquanto profissional, é que de uma forma ou de outra faltou alguma competência, faltou alguma habilidade para você. E eu reconheço isso. Tive momentos onde, se eu tivesse um suporte empresarial mais diferenciado, poderia ajudar? Poderia, mas não foi isso o motivo. O motivo foi que eu não tive a competência necessária em aproveitar as oportunidades que se apresentaram, que muito provavelmente se refletiram no meu desejo de não seguir profissionalmente, né? Então, além das contusões, que a falta de aproveitar as oportunidades, e eu não falo isso com nenhum tipo de mágoa ou de frustração, muito pelo contrário. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, foi ter mudado a rota, né? Não querer ser mais jogador, isso eu não tenho dúvida alguma. Mas o fato é que faltou competência, né, para poder
viver isso, mas tá tranquilo. Não, incrível é que você realmente vai de contra, né? É porque assim, a maioria das crianças tem esse sonho e quando alcança quer abraçar, enfim. Mas você ouviu o que estava dentro do seu coração, né? Você de fato despertou. Quando você fala assim, quando seu filho nasce, então ali de fato acontece um start, né? Para que você comece a olhar para dentro e não para fora, né? Porque toda transformação ela começa de dentro, né? Perfeito. Então assim é bacana para a gente entender, né? Que nem sempre seguir aquele fluxo, seguir aquela manada é o que faz sentido para você, né? Talvez você, como você disse ali, na infância você buscou tanto, né? Mas talvez era só um sonho de menino mesmo. E quando você realizou, você viu que de fato o adulto, né, não era mais aquele o propósito. Muito bacana. E aí, como foi essa transição? Como foi esse início, né, para você tudo novo ali? Você agora pensando que agora tinha alguém que dependia de você. E como foi você viver tudo isso, Simão? Como foi você sair, tomar essa decisão primeiro? E aí, como foi também para sua família saber disso? E como foi que você partiu para uma outra carreira? Como foi essa transição aí? Foi muito desafiador, porque até então todo os recursos financeiros que eu obtinha era por meio do futebol. Então eu, minha esposa e meu filho, a gente tinha todo esse movimento familiar que os recursos que a gente tinha pelo futebol era importante e foi uma decisão séria que a gente estava tomando. E o que ficou mais difícil foi tentar identificar a época que eu tinha para 25 anos, o que é que eu queria fazer, né? Poxa, o que é que eu gosto de fazer como profissão para eu poder fazer essa transição de forma mais segura e tal. E durante esse tempo eu pensei mais racionalmente, né? Então eu precisava ir por um caminho onde me trouxesse um recurso financeiro mais rápido e com o tempo eu ia me dedicando àquilo que eu achava que tinha mais a ver comigo. E nessa época eu pensei em fazer o direito. Eu nessa época já lia muito, já lia muitos livros, livros de conhecimentos gerais, e eu percebi que eu gostava dessa questão dos princípios, das leis, de ter ordem nas coisas, das injustiças, você poder trazer verdade em uma circunstância onde, por ignorância ou por falta de ética, estava acontecendo injustiça. E pronto, caminhei por esse caminho de tentar fazer o direito, faculdade, cheguei a me matricular no, no No curso direito, de no direito. curso, mas é, a questão financeira apertou a época e eu precisei tomar uma decisão e fui para um curso técnico da área industrial para que eu tivesse um retorno financeiro mais rápido. E deu certo, realmente eu mudei, fiz um curso rápido de curso técnico e acabei entrando na indústria. Foi muito bom, foi uma nova experiência também para mim, muito interessante. E durante esse processo eu comecei a estudar para concurso público. Iniciei aí uma jornada de estudo para concurso público com uma visão mais de tentar alcançar uma estabilidade, né? Devido a essa turbulência de mudança e as dificuldades e consequências disso que minha família passava à época. Uhum. Então, poxa, eu preciso buscar algo que traga mais estabilidade. E assim eu caminhei, né? Fui para a indústria e fui tentando fazer os concursos, né? E hoje eu estou trabalhando, mudei de área, né? E estou na área pública, mas não como concursado, mas como agente público. E o que me mostrou quando eu entrei, trabalhando mesmo com as ferramentas das Sim. leis do direito, é que eu entendi que também não é o meu lugar, porque eu estava em busca de uma estabilidade e eu não quero estabilidade, né?
Não é, a minha busca não é estabilidade. A minha busca eu percebi que eu queria empreender em um movimento de trabalhar com pessoas, de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. E aí então que eu pensei em seguir a área de psicoterapia, área terapêutica, desenvolvimento de pessoas. E hoje estou nesse caminhar, né, para essa transição de carreira. Eu finalmente encontrei meu propósito nesse processo, que é trabalhar com pessoas, né, num processo psicoterapêutico. Sim, muito bacana. Qual foi o ponto chave para você descobrir que o seu propósito era cuidar de vidas, do desenvolvimento de pessoas? Qual foi o ponto chave? O que te fez startar para isso? Qual foi o momento da sua vida que virou a chave? Principalmente dessa minha busca de entender qual era um caminho onde eu me realizasse profissionalmente. Isso sempre me consumiu muito tempo e muita energia, porque era difícil para mim trabalhar por trabalhar, ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, né? E eu queria ter prosperidade, mas me sentindo bem no trabalho, me sentindo realizado, entendendo que eu tinha um propósito, que não era só mais um dia acordar e bater ponto. Então, essa dificuldade de me encontrar profissionalmente, né, desde jovem, assim como estava no processo de transição saindo da carreira de futebol, sempre me consumiu muito tempo. E questões pessoais, de entender processos que eu passei, né, de traumas e pessoas próximas a mim. E eu conheço pessoas que têm tanto potencial, por que não conseguem viver isso? O que é que impede? Isso sempre me consumiu muito tempo. Eu sempre fiquei analisando isso. E enquanto eu conversava com as pessoas durante essa fase de futebol, eu percebi que as pessoas paravam para me ouvir, né? Gostavam de ouvir. Algumas pessoas, enquanto conversavam comigo, se sentiam emocionadas. Eu achava aquilo estranho, porque as pessoas se emocionou só porque eu falei isso, o que é que está acontecendo? E eu fui entendendo que tinha algo diferente ali, e eu fui buscando mais informações, lendo mais livros. Ponto. Iniciou aí esse movimento, mas a decisão mesmo de ó, eu quero viver disso, eu quero trabalhar com isso, foi mais recentemente, né? Somando tudo a isso, a própria dificuldade de ter a prosperidade financeira que a gente tanto quer, a própria harmonia dentro do lar, né? Os desafios dos relacionamentos também, isso me trouxe bastante oportunidade para poder olhar para esse lado e decidir seguir esse caminho. É muito bacana. E assim, a gente vai até falar agora aqui, né? Mandar logo um abraço aqui para toda a nossa turma lá do TTS, turma 12. Mandar um abraço também para todo o grupo aí, todo o núcleo Jordan Campos. Um abraço, a nossa gratidão aqui. E eu não vou falar nomes não. Tem os nomes aqui, mas aí se a gente falar nomes, aí você já sabe que vai complicar pra gente, né? Então, um abraço aí para todo mundo da turma 12. Vocês são especiais, vocês são incríveis. E um beijo aí para todos os monitores, todos os coordenadores, para nosso mentor, né, Jordan Campos, o famoso Binho, nosso Binho, né? Então, deixar aqui um abraço, né, para todos. Simão, o que te levou, né? Como você conheceu o Jordan, o que te levou a você dizer assim, eu vou entrar nesse TTS? Para quem não sabe, antes do Simão falar, que o TTS é Terapia Transpessoal Sistêmica. Então, o que foi que te motivou, cara? O que foi que tocou e você disse, cara, eu quero fazer isso aqui? Isso é super interessante porque eu, durante um tempo, eu comecei a namorar essa área, né, de formações no campo terapêutico. Principalmente quando eu comecei a trabalhar no setor público. E eu pensei, poxa, eu estou decidindo, eu quero ir para essa área, eu quero trabalhar. E eu comecei a pesquisar. E eu
venho muito de participar de movimentos espiritualistas, tal, assim, o espiritismo, e a gente acaba conhecendo algumas personalidades, pessoas do meio que fazem palestras e tal. E uma dessas oportunidades eu observei o nosso querido Jordan. E aí eu comecei a pesquisar mais conteúdos dele, né, pela mídia digital. E eu me identifiquei muito com a proposta, né? Por quê? Porque eu sempre entendi que para a gente alcançar a profundidade de outro ser, a gente precisa ver a sua integralidade. E hoje, com o desenvolvimento da ciência, a neurociência tem trazido bastante descobertas nesse sentido, né? Como o nosso cérebro está conectado com outras dimensões do nosso ser. E eu gostaria de vivenciar uma formação, de vivenciar um processo terapêutico que trabalhasse a integralidade do ser, né? Que não ficasse só num processo mecanicista, totalmente racional, não negando que teve importância no seu momento, mas eu acho que para a gente ter uma, uma transformação de verdade, a gente precisa ir no espírito, a gente precisa ir na alma, e e todo o processo que envolve essa integração, né, de corpo, mente e espírito. E eu enxerguei na proposta TTS uma proposta muito concreta que, embasada na ciência, pudesse trazer para a gente ferramentas e subsídios para a gente poder alcançar esse ser, ajudar essa pessoa e principalmente nos ajudar a viver o nosso processo de forma com qualidade, como bem fala a Jordan, né? A entender a nossa identidade, viver nossa identidade com liberdade. E foi assim que eu acabei desejando estar, né, nesse processo de TTS com essa turma 12 fantástica, Incrível. que é uma família muito querida, né, que nos ajuda muito também no nosso processo. Estamos fazendo história e vamos continuar, né? Construindo um legado aí. Você falou, né? Mas você já conhecia Jordan? Não conhecia? Alguém te apresentou? Não conhecia, né, por palestras, vi na cultura na internet, e uma irmã minha, que ela é psicóloga de formação, e ela falou muito bem, né, de Jordan. Uma época que eu pensei em fazer como paciente para conhecer o processo. Mas enfim, quando eu quis fazer a formação, né, deixei para depois, né, me organizei melhor e agora a gente está aí. Bacana. Para você, Simão, esse processo da psicoterapia, né, do desenvolvimento pessoal, o que isso representa para você? O que você percebe que isso muda na vida das pessoas? Qual a importância, né, de uma terapia, das pessoas buscarem, né, uma psicoterapia, de fazer algum sentido? Tem sentido? Não tem sentido? O que é isso para você? É a minha própria busca pessoal, né, de esse autoencontro, por mais que tenha sido simbolizado por um movimento de tentar entender qual era o meu caminho na profissão, mas todos nós estamos nessa busca de caminhos, né? Quais são os nossos caminhos? Quais são os nossos passos? Quem está dando os nossos passos? É interessante porque a gente gasta muita energia, a gente se movimenta tanto para conquistar bens materiais, para conquistar espaço, para conquistar poder. E por mais que a gente conquiste, por mais que a gente chegue lá, ainda existe e persiste um vazio. E as pessoas estão com sede de pertencimento, as pessoas estão com sede de serem vistas. E colocando para o externo e colocando para as pessoas em volta esse poder de se sentirem, né? De se realizarem.
E isso é algo que, como uma pandemia, vamos dizer assim, emocional, onde as pessoas, na, vamos chamar assim, na loucura de querer se curar, né, dos seus processos e das suas dificuldades, dos seus conflitos, vão por caminhos mais fáceis que no final das contas chega a lugar nenhum. Porque no fundo, tudo que acontece à nossa volta vai trazer uma informação e um chamado para a gente olhar dentro da gente. E a psicoterapia é um movimento transformador nesse sentido, porque ajuda o indivíduo a se enxergar, a pelo menos parar e entender, peraí, que eu estou indo para onde? Para onde eu estou indo agora? É onde eu realmente quero ir? Com quem eu estou indo? É com quem realmente quero ir? Com quem realmente quero estar? Então a gente começa a fazer perguntas, e perguntas necessárias e reflexivas para que a gente possa perceber que há algo mais, que a gente tem um direito e é possível a gente viver melhor. É possível a gente viver nossos sonhos, viver com intensidade, com qualidade, com propósito, né? Eu, eu também não gosto muito da ideia de que a gente precisa, para ter uma vida espiritual, uma vida moral, uma vida adequada, a gente precisa passar e aceitar as dores do processo com uma forma de uma resignação forçada. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente precisa ter a liberdade de viver a nossa intensidade, de expressar quem nós somos, com toda a nossa qualidade de alma. E para isso é necessário método, é necessário uma busca interna, um querer interno e as ferramentas que a psicoterapia, né, de qualidade vai poder favorecer essa pessoa. É bacana. É, qual é a, a principal mudança que você vê nesses 18 meses de curso, né? Em você descobrir ferramentas, em você começar a olhar mais para você, em você olhar mais para o eu, em você olhar mais para o seu interno. Qual é a principal mudança que o Simão hoje percebe? Interessante que externamente eu não percebo muito, né? Eu ouço muitas pessoas falarem, né? Hoje, depois de 8 meses, pô, você tá bem diferente. Mas externamente eu não percebi. Agora, internamente foi montanha-russa, né? Montanha-russa porque a gente acha que já resolveu muitos conflitos, a gente faz vista grossa para certas experiências nossas que a gente tem nos nossos relacionamentos, que a gente tem nos relacionamentos do passado, seja na nossa infância, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as pessoas que a gente trocou algum tipo de oportunidade de estar perto, e certas marcas que a gente traz que precisam ser reavaliadas. Não é um E não foi o que eu passei não é entrar naquela questão de vamos ressignificar e revisitar experiências passadas. Isso é muito superficial. Eu acho que o movimento que foi feito durante a formação do TTS, nesses 18 meses, ele é muito mais profundo. Não é enxergar as experiências. É primeiro se enxergar, né, o porquê e o para quê de certas coisas terem acontecido. E o que eu mais senti foi isso. Eu entrei no início do curso tentando entender, né? Quais são. Quem é Simão mesmo? Quais as minhas vontades mesmo? Qual é o meu propósito mesmo? O que é que eu quero mesmo? O que é que realmente faz sentido hoje na minha vida? E a gente vai entendendo certas coisas, a gente vai entendendo certos padrões da gente que são transformadores, porque o simples fato de tomar consciência, a gente acha que é besteira, mas só tomar consciência de certos padrões repetitivos em nossas vidas já é transformador.
Óbvio que existem coisas que são difíceis de a gente se posicionar e tomar decisões para certas mudanças. Isso pode gerar um conflito a partir desse autoconhecimento. Mas é um conflito bom. É um conflito que lhe tirou de um estado de um falso conforto, mas que era uma fuga. Então, o que eu posso dizer é isso. Eu acho que quando eu entrei, eu estava em fuga de muitas coisas. E o processo de formação me trouxe a segurança, a coragem e a clareza de que não é necessário mais fugir. Eu encontrei meu lugar, eu sei o que eu quero e aonde eu quero chegar. Né? Quando você fala fuga, você acha que era fuga de si mesmo também? Fuga de si mesmo, fuga do meu potencial, fuga do que pode acontecer se eu viver meu potencial. Do seu propósito? Do meu propósito. Bacana. Dentro de todas essas descobertas, Simão, hoje, você tem clareza de por que e para que você acorda todos os dias? Hoje eu tenho, não tenho total, né? Porque a gente é um movimento, é um caminhar, é um processo. Mas está muito definido para mim nas principais áreas da minha vida o que eu quero. Então, a partir desse planejamento e dessa perspectiva de onde eu quero chegar, né? O porquê eu defini e decidi fazer certas coisas e o para quê, há toda agora uma gestão das consequências disso. Então, é preciso muito cuidado e muitas vezes a gente traz um romantismo para esse meio de vou jogar tudo para cima e vou viver meu propósito. E isso pode até prejudicar, de alguma forma, a ideia inicial aonde viver seu propósito seria benéfico. E pode trazer graves consequências de difícil reparação. Então é importante a gente ter calma e eu falo isso porque estou falando para mim, sabe? Uhum. Porque quando a gente percebe e reconhece o nosso potencial, o nosso valor e vê o que a gente é capaz de entregar e de servir e que isso ajuda pessoas, é tão bom, isso é maravilhoso, é uma sensação que quem faz sabe como é. Isso a gente preenche nossa alma, a gente se realiza nesse processo. Mas ao mesmo tempo a gente se empolga demais. E as circunstâncias práticas e funcionais da nossa vida, muitas vezes naquele momento não permite toda essa decisão, todo esse movimento de uma hora para outra. Eu preciso ter cuidado, ter calma, fazer um planejamento adequado. Obviamente que a gente não consegue controlar tudo, mas enfim, eu esqueci o que eu estava falando. Você estava falando sobre a real mudança, né? O propósito. Pronto, o porquê para quê. Pronto. Isso. Então hoje eu sei o porquê o para quê, mas com todo o cuidado, com toda a atenção, para que eu não perca a paciência e não gere e não machuque, né, todas as pessoas e os movimentos que estão em volta de mim e que eu agregue nessa mudança. Muito bacana, Simão, muito bacana mesmo. Então aí, ó, vocês estão vendo esse bate-papo, ainda tem muita coisa aqui para a gente esmiuçar, para a gente, eu digo, escavar deste poeta, porque vocês já viram, né? Até na fala deste rapaz, ele é um poeta, né? Você já viu como ele fala, como ele se coloca, o cara é um poeta mesmo. E quero agradecer também aqui, ó, ao nosso patrocinador, tá? Oficial aqui, é o Gelo Baiano, tá aqui, ó. Esse aqui é o de melancia, tá? Eu tô tomando o meu aqui, ó, na água de coco de maçã verde, tá? É muito bom. Então, assim, você que também não quer fazer seu drink com álcool, você pode fazer seu drink aí também sem álcool, tá? E aí também tem o de sabor de água de coco, tem o de maracujá, tem o de maçã verde, que é o que eu estou utilizando aqui, tem esse de melancia, enfim, tem vários sabores lá, são gelos saborizados. Segue lá o Instagram deles, né? Que é o Gelo Baiano Off.
Então, mandar um abraço aqui para os dois Mateus, né? Que até no nome os caras são sócios, velho. Os dois é Mateus. E mandar um abraço também aqui, né, para Cristiano, que é o coordenador da operação lá, é o cara que coordena toda a operação lá do gelo, é o cara que faz os testes. Então, um abraço aí para Cristiano também, tá? E é isso, você que quer fazer seu evento, sua festa, você que tem seu barzinho, seu bar, seu restaurante, você pode entrar lá no Instagram, manda lá um direct e aí os caras vão te atender lá, os caras são fantásticos. Tá aí, ó, Gelo Baiano, tá? Você quer fazer seu drink, segue lá também no Instagram, Gelo Baiano Off. Então, voltando aqui, né, Simão? A gente falando aqui sobre o porquê e para quê. E hoje, né? Fica bem claro para você o porquê o Simão tem esse propósito, o porquê que arde no coração do Simão impulsionar vidas, transformar vidas, impulsionar pessoas, né? Transformar a vida dessas pessoas. O que é que de fato queima aí dentro, Simão? Eu acho que quando a gente. Eu aprendi isso, que quando a gente quer entender o que é o nosso propósito, o que significa pra gente, pelo menos pra mim, foi necessário voltar pra Deus. Então, vários momentos da minha vida onde a gente se sente perdido, né? Sim. Principalmente nessa questão, o que é que eu posso entregar de valor, né? Poxa, eu tô aqui trabalhando o dia todo, bato ponto, saio à noite. E aí? Vou ficar assim durante quanto tempo? Entrei aqui com 20 e poucos anos, vou sair com 60 anos, e aí? O que é que eu deixei? Qual é o meu legado? O que é que eu posso entregar de maior valor? E eu sempre fiquei me questionando isso, e aí eu passei um bom tempo pesquisando fora. Cursos, livros sobre propósito, tentando entender minhas habilidades, perguntando às pessoas o que é que você acha que eu consigo fazer bem, fazer melhor. E sempre era uma confusão, não fazia sentido esses processos, até que eu falei, pô, deixa eu conversar com Deus. Então, nessas conversas que eu tive, e a gente vai estreitando os laços, Isso. e Deus não. E é interessante porque não é como se ele falasse com a gente, é como se ele tocasse a gente, é diferente. E a presença de Deus nesse processo foi muito forte e eu fui fazendo as conexões, né? Quer dizer, Deus foi me trazendo as conexões e eu fui entendendo, poxa, é isso que eu quero fazer. Então, quando eu paro para conversar com alguém e eu sinto que a pessoa está passando por alguma coisa, eu me dá uma vontade de entender o que é que está acontecendo. Às vezes eu acho que eu posso até estar entrando na privacidade da pessoa, mas é como algo não vem no meu coração. Eu sinto que alguma coisa está acontecendo. E de tanto eu fazer isso, eu falei, poxa, isso é bom, eu gosto disso. Eu gosto de perguntar às pessoas como é que elas estão. E eu vejo que as pessoas são recíprocas. E a satisfação de você olhar nos olhos de uma pessoa e às vezes ela não falar nada, é só um brilho, seja por causa do lacrimejar, seja um sorriso de ufa. Isso é tão bom, isso é algo que nada paga materialmente. Então eu falei, porra, é isso que eu quero, cara. Isso é importante pra mim. Eu me sinto bem, me sinto energizado com isso. Deus, o que é que eu preciso para viver isso? Pronto. Então tudo foi nesse movimento. Às vezes, como a gente chama aqui, né? A gente titubeia, É, mas a gente segue firme. E é isso. Eu quero. Não é questão de querer, né? Porque dá uma ideia de egoísmo, mas eu vivo, eu sinto tão bem a vida como um todo quando eu vejo que uma pessoa está tendo clareza e está tendo uma perspectiva melhor de viver. Isso para mim é suficiente. Só a pessoa tem uma perspectiva de que, poxa, eu posso viver diferente, eu posso viver melhor. A gente pode viver melhor, a gente pode viver os nossos maiores sonhos.
Mas antes de ver nossos maiores sonhos, a gente tem que se realizar dentro da gente primeiro, né? Então, é esse movimento que eu tô indo. É nessa conquista. É esse servir que eu me ancoro em Deus para poder ser um instrumento e poder alcançar a alma do outro, porque ao fazer isso, eu alcanço minha própria alma. Isso é muito bacana, né? É, quando você, eu fiz a pergunta, né? O que é que realmente queima no seu coração? E aí você traz dizendo, né? Deus, né? Isso é muito bacana, cara, porque assim, quando a gente olha para dentro e a gente se conecta e a gente busca entender o real propósito que Deus tem nas nossas vidas, eu acredito que tudo começa a fluir de outra forma. Eu vejo que você consegue ter um feeling, uma percepção, né, diferente, porque não é mais você por você mesmo, porque nós somos autores, podemos ser o autor da nossa vida. Como eu costumo dizer, você também é o profeta da sua vida, porque nas palavras tem força, né? E tudo começou através das palavras. Quando ele diz que haja luz, a própria Bíblia diz, e assim houve luz. Então, quando você se conecta com algo maior, as coisas fluem de uma forma diferente, né? E quando você falou ali, né, da sua decisão, né, de você aceitar isso, muitas vezes as pessoas podem acreditar que os caras se sentem motivados todos os dias, que às vezes um psicólogo, um pastor, um psicoterapeuta não vai ter problemas. Mas todos nós temos, né? Todos nós passamos por adversidades. Só que a diferença é quando a gente toma a decisão. Né? Como eu estava conversando com um convidado que teve aqui, Léo, ele estava dizendo que ele treina todo dia. Então, assim, eu perguntei para ele: tem dia que você acorda desmotivado, irmão, sem querer ir treinar? Tem, né? Mas, assim, é aquilo que eu já coloquei como meta para mim. Eu tenho que treinar, né? É como você traz aí. Então, a sua evolução, eu tenho que evoluir, né? Quando você aceita seu chamado, o seu propósito, você se conecta de fato, em de fato transformar vidas, transformar almas, né? E problemas e adversidades todos nós vamos ter. Mas o que mais me encantou na psicoterapia é entender que o profissional que está ali, ele não é só apenas um profissional, né? Ele se coloca, é uma alma olhando para outra alma, né? É uma alma cuidando de outra alma. Isso que é a coisa mais incrível para mim dentro da psicoterapia, principalmente voltada para o TTS, né? Porque de fato é esse olhar. Porque a gente pode olhar, ouvir ali como profissional, mas é a gente extrair, né? A gente dizer assim, o que é que está saindo daí de dentro? Porque nem sempre são aquelas palavras, né? É você ter essa percepção. E me diz uma coisa, Simão, dentro de tudo isso que você vem vivenciando, dentro de todas essas transformações, né, que você se proporcionou e se permitiu e vem galgando isso, né, a cada dia, a cada caminhada, como é para você atender as pessoas? Como é você lidar com isso? Como é que você se sente, né? Você cuidando ali, né? Eu sei que você já teve essa experiência e participei ali, mas me conte aí como foi isso para você e como, principalmente agora, né? Como vai ser isso para você? Você traz perspectivas super interessantes. É desafiador porque é uma sensação de responsabilidade muito grande. Eu lembro que quando a gente veio, né, nesse movimento de autoconhecimento, né, porque a gente, enquanto psicoterapeutas, a gente também passa por um processo de terapia. Então, a gente também está em volta da importância do que é a gente estar preparado, ciente das nossas limitações, as nossas próprias dores, para que a gente possa estar com um tempo e uma presença de qualidade para receber essas pessoas que precisam do nosso suporte, da nossa ajuda. E quando a gente iniciou as práticas, né, do que a gente aprendeu tão bem durante a teoria do curso, e quando eu me vi naquela posição, né, de estar ali como terapeuta, e eu lembrei assim, eu era tão romântico, né, a teoria, tão linda a teoria, e aqui é uma sensação de que a gente está nu,
A gente está ali exposto. E aí naquele momento, aí eu pensei, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, né? Eu tô aqui porque ouvi um chamado da minha alma e eu sei que por mais que a gente ainda não tenha experiência de estar calmo como um profissional naquele momento, porque era um processo de estágio, meu coração estava calmo, porque eu confiava e eu confio de que o meu propósito ele é maior do que meu medo. Exato, perfeito. Então foi fantástico. Quando passou os primeiros minutos e você perceber que o outro está ali confiando, é uma sensação muito boa, é uma sensação de conexão. E você traz muito bem, porque o que falta hoje em dia é a gente escutar a pessoa. Não é para escutar as palavras, é para escutar a pessoa, é diferente. Escutar a palavra é a gente estar escutando a voz, o som. Escute a pessoa. Então, o melhor exercício para você aprender a escutar a pessoa é você se escutar enquanto pessoa. É algo que é simples, mas é complexo ao mesmo tempo. É simples de entender e complexo de fazer, porque a gente tem muitos filtros da nossa ignorância, né? Os nossos próprios conflitos interiores, que muitas vezes vai nascer do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, que impede que a gente abra um fluxo para que as pessoas cheguem a nós e a gente chegue às pessoas. Eu acho que a minha experiência inicial nesses primeiros encontros foi isso. Me deu uma possibilidade de entender que, poxa, é tão bom a gente conhecer as pessoas. Imagine um ambiente onde as pessoas não têm medo de ser quem elas são. Eu escuto do meu paciente que está ali comigo as suas dores, e naquelas dores eu vejo tanto potencial de superação ali. Só que ele não enxerga. Então é importante a gente ser, né, um espelho que reflita a melhor versão do outro também, para que o outro possa ter uma motivação, um parâmetro para andar. E você trouxe uma coisa que eu acho fantástica e é muito importante para a gente e para o ser humano como um todo, nesses dias onde a velocidade das coisas estão muito intensas, o excesso de informação é muito grande e às vezes pode prejudicar, que é a disciplina. Então a gente fica buscando motivação, uma motivação que a gente pode substituir e chamá-la de dopamina, né? Em busca desse hormônio que dá uma associação de prazer extremamente rápida, mas que ao final das contas não trouxe uma possibilidade de uma conquista mais duradoura para um patrimônio pessoal. Não digo patrimônio financeiro, mas no patrimônio espiritual e emocional. Então a gente vive muito nesse mecanismo do dia a dia, do pouco a pouco, do rápido, e a gente perde profundidade nas relações. Porque muitas vezes estão buscando essa dopamina barata, né? Que Muito a que é rápida. Perfeito, perfeito. E eu não vou ser mais do que ninguém, e a gente conhece como é a sua conexão com o espiritual. Mas quando a gente começa a sentir que não é necessário a gente estar apegado ou estar na carência de uma sensação externa, puramente física, sem nenhum propósito, e a gente começa a viver mais o espiritual, mas é sem romantismo, é coisas práticas. Quando eu falo viver o espiritual, é você viver dentro de virtudes, dentro de valores, dentro de princípios que tenham uma clareza e uma funcionalidade para a sua vida que traga resultados. Isso é contado, isso é fato, isso é mensurável. Isso não é esotérico, não é místico. Eu entendo
que quando a gente tem uma perspectiva e uma clareza ética de dar e viver o nosso potencial da melhor forma possível, e a gente tem acesso, né, até por meio das religiões, né, de informação, de conteúdo, que são ferramentas fantásticas para a gente viver o básico. O básico. Mas é difícil viver o básico, porque a gente quer o fantástico. A gente está em busca do fantástico o tempo todo. E isso é muito preocupante, principalmente para os nossos filhos. Então, a gente chega em casa e nossos filhos querem cada vez mais experiências cada vez mais fantásticas, cada vez mais intensas, comidas cada vez mais exóticas, filmes cada vez mais com mais violência, mais não sei o quê. E eu fico, poxa, quando foi que a gente parou para, em uma noite dessa, a gente sentar em uma cadeira em frente à casa e conversar com a família? Eu sei que hoje em dia tá perigoso, né? Mas tem outras formas de Mas fazer. tem outras formas, a gente sentar para conversar, entender como é que foi seu dia de verdade, né? Enfim, eu acho que a vida, a vida acaba trazendo pra gente, por meio das dificuldades que a gente mesmo atrai, a oportunidade necessária para voltarmos pra gente e mais devagar, mais presença, mais calma. E a partir desse ponto de calma, de olhar, de reflexão, a gente é assertivo no processo. Não é ser devagar, é ser assertivo. É dedicar movimento e ação nos pontos estratégicos, né? É muito bacana isso que você traz. E você falando aqui, eu vejo, cara, que tem um versículo da Bíblia que, se a gente olhar, ele é terapêutico. Quando ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que o teu pai que está em secreto, ele vê. Isso me veio aqui agora, né? Eu sempre usei esse versículo trazendo com uma outra conotação, mas quando você me falou, me despertou para isso, porque realmente é terapêutico, porque quando ele fala que entra no seu quarto, fecha a porta e ora que o seu pai que está em secreto, ele vê, como é que a gente está orando e ele está dizendo que o pai está vendo? Seria o pai está ouvindo, né? Mas é exatamente aquilo, é uma alma cuidando de outra alma. Então, quando ele fala que ele vê, ele está vendo o que está saindo do seu coração, não o que está saindo da sua boca. Perfeito. E a gente, como terapeuta, a gente tem que ver o que o paciente está trazendo do coração e não da boca. Isso me veio agora aqui, cara, e eu falei, caramba, me fez sentido. E é importante, não, claro que no processo terapêutico, enquanto profissional, a gente tem todos os recursos, ferramentas para aprofundar isso. Mas para que as pessoas como um todo, Sim. a própria família, né, escute essa alma, né? Olha os sinais que aquela pessoa está dando. Exatamente. Gente, isso salva vidas. Isso que eu ia falar agora, cara. Isso salva vidas. Quando eu falo salva vidas, parece até clichê. Não, mas isso é extremamente sério. É. Isso é muito sério. Isso é real. Pô. É uma falta de um olhar afetuoso, com calma, com profundidade, de uma pessoa que compartilha a sua jornada com você. Só um olhar salvou. A gente não tem ideia do que isso pode fazer, né? E com a gente mesmo também. Chega no espelho, né? Você tem se escutado mesmo? Ou só o que você quer ouvir de você mesmo, né? Aquela vozinha mais profunda, que a gente sente que é um indicativo mais próximo do que é divino, do que é do bem, tá ali falando com a gente, que é tempo de mudança, que é tempo de viver seu propósito. Quando a gente vai ouvir esse chamado, né? E viver esse chamado. Não, de fato, cara, salva vidas, porque assim, tem pessoas que estão ali com tendência suicida e às vezes o que ela quer é ser vista, às vezes o que ela quer é ser ouvida, né? Às vezes ela quer uma atenção, às vezes ela quer um abraço acolhedor, né? Às vezes não é nem querer ouvir nada, mas ela quer se sentir às vezes pertencente, se sentir amada,
né, por aquele pai, aquela mãe ou um irmão, quem quer que seja. E muitas vezes as pessoas estão tão imbuídas, tão envolvidas nos seus processos ali, trabalho, desenvolvimento pessoal, de crescer, que esquece de olhar para essas pessoas, né? E eu vejo que cada dia, hoje até eu vejo que tem crescido, mas eu vejo cada dia mais as pessoas buscando o crescimento pessoal, o desenvolvimento nas suas áreas profissionais, fazendo curso, né? Fazendo pós-graduação, enfim, se atualizando na sua área profissional. Mas poucas pessoas ainda hoje buscam o desenvolvimento pessoal, buscam o crescimento, né? Para ser melhor pai, melhor marido, melhor filho, melhor ser humano. Poucas pessoas ainda estão olhando para isso, né? E assim como a gente precisa evoluir na área profissional para a gente galgar outros lugares, a gente precisa entender que a nossa maior empresa, o nosso maior investimento somos nós e a nossa família. Perfeito. Porque se essa engrenagem não anda bem, lá fora também não vai andar. Perfeito, Habib. Isso aí que você traz é fantástico, porque a gente vive muito de aparências. Inclusive, em um meio que era para tratar a profundidade disso, que é o meio de desenvolvimento humano. Então, Sim. hoje em dia, com acesso à informação, que é muito bom, mas tem esse lado que pode prejudicar, muitas pessoas, inclusive, de alguma forma, se realizam financeiramente, se movimentam nesse meio de desenvolvimento pessoal, negligenciando o aspecto mais importante, que é a sua célula familiar. Então, é por isso que muitas vezes a gente vai percebendo que casos onde pessoas famosas, ou enfim não, de repente vêm à tona certas coisas e causa grande repercussão. Tudo bem a repercussão porque é famoso, mas acontece com quase todo mundo. É porque ele é uma pessoa famosa que está simbolizando um aspecto que muitos seres humanos vivem hoje em dia. Por quê? A fuga. Então, eu prefiro fugir da minha dor e da minha incompetência em adquirir as habilidades necessárias e vivenciar o amor que é necessário em minha família, porque dói. Dói no sentido de quê? Porque está fragilizada. Vai ter que lidar com seu orgulho, com seus medos, com sua vaidade, ego, e dói isso. Por que dói? Porque não desenvolveu as virtudes necessárias, os princípios necessários, não olhou para as suas experiências da infância, não ressignificou muitas coisas relacionadas aos seus pais, enfim. Então, esse conjunto de conflitos e experiências que não foram assimiladas e bem processadas cria um complexo, esse totalmente explosivo, que a qualquer experiências no dia a dia cria um gatilho. Então eu prefiro evitar esse gatilhar de dor emocional do dia a dia e eu vou criar uma couraça de uma pessoa espiritualizada, religiosa, culta, resolvida, quando não é. E aí é um teto de vidro extremamente estilhaçado, que é qualquer pequena brita, ele se quebra. E qual é o problema disso? Ele se quebra de uma grande altura, cai, se fere e falta um suporte, porque não deu valor. Não deu valor à família, não deu valor às amizades e acha que está sendo vítima de um processo, se sente só, não porque falta alguém para estar, mas porque ele não nutriu essas relações e fica um ciclo. Eu fujo das minhas dores, crio mecanismos de defesa para elas e esse mecanismo me afasta ainda mais das pessoas, que alimentam ainda mais as minhas dores e vai ainda mais a minha fuga. Aí as pessoas vão nesse caminho até chegar em um ponto cada vez mais crítico. Por isso que é importante e muito necessário o valor da família. E quando eu falo isso, é puramente terapêutico. Com seus papéis bem organizados, Sim. com um amor que seja nutritivo, mas ao mesmo tempo que seja justo e funcional.
para que a gente crie células familiares saudáveis, harmônicas, em conjunto. A gente vai criar uma sociedade propícia. Para quê? Qual é o principal de tudo isso? Por que a família é importante? Porque é o local onde os jovens vão se desenvolver, as nossas crianças. Isso quer dizer o quê? É o futuro. Verdade. É o futuro. Verdade. Como a gente está criando as nossas crianças, os nossos adolescentes? Porque é o futuro da nossa humanidade. E eu, enquanto ser humano, as pessoas que dizem seres humanos, no sentido de estarmos coligados em um propósito comum, do bem comum, a gente quer proteger o futuro através das nossas crianças. Então é importante que a gente se movimente nisso e, em vez de só defender da palavra para fora de que a família é importante, a sua família, como é que tá? Eu propagar nas mídias sociais, aonde quer que for, palavras lindas, ensinamentos religiosos ou as maiores ferramentas descobertas das ciências no que tange a desenvolvimento humano, por mais que eu fale isso e não viva isso com minha família, pelo menos não me esforce em dedicar isso com toda energia, com todo amor à minha família, como é que vai ser? Né? Isso é muito interessante, Simão, porque hoje a gente vê nas mídias, principalmente, as pessoas sempre falando ali, né? De família, trazendo palavras bonitas, ensinamentos, às vezes tem alguns códigos ali, 5 códigos para você prosperar na sua família. 5 códigos para você ser um marido extraordinário, um pai extraordinário. Cara, e eu não acredito muito nessa fórmula pronta, né? Até porque, assim, o que vai dar certo para um não é o que vai dar certo para outro, né? A gente vê isso até na parte química do nosso corpo, né? Tem gente que toma Dorflex e a dor de cabeça não passa. Tem gente que toma na dor e funciona, e vice-versa, né? Porque cada um tem uma química, cada um tem o seu organismo, o seu metabolismo. Então, esse lance de dizer que é fórmulas prontas, eu não sou muito adepto e nem acredito muito nisso, né? Talvez o que funciona para um não é que vai funcionar para outro. E, e já vivenciei um processo desse também, né? Porque talvez é dentro do meu processo que todo mundo acharia que eu precisava para poder me tratar seria algo que é tido pela ciência que era aquilo, mas não foi, né? Eu tive um processo muito mais espiritual, muito mais ligação com Deus do que qualquer outra coisa. Mas, cara, é muito incrível o nosso bate-papo, né? A gente ainda tem algumas coisas para tratar aqui, mas agora eu vou mandar um recadinho aqui para quem está nos assistindo. Mais uma vez, você que quer ser um patrocinador, você que quer ser um parceiro aqui do nosso podcast, é só você mandar um direct, tá? Você pode seguir lá nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram. Você entra, manda um direct, tá? Ou você pode entrar também no meu Instagram, que é o @WadsonHabib. Vai lá, fala comigo, manda um direct e a gente pode fazer essa parceria. Enfim, nós temos esse espaço aqui que está aberto, tá? Você quer ser um colaborador, é só você mandar seu recado aí, beleza? Simão, a gente falando aqui, né, sobre como você desenvolveu, a gente já falou um monte de coisa aqui, como foi essa busca. Me fala uma coisa, Simão. Hoje em dia, né, onde eu percebo que o índice, principalmente de separação, né, tem crescido, muitos divórcios, muitos casais se separando. O que você acredita que é o grande vilão de tudo isso? O que você acha que é o grande causador? Onde é que está o grande problema nessa questão aí de separação? Enfim, das pessoas não estarem atentas um ao outro ali dentro das suas relações. É um tema, né, que envolve muitas vertentes.
São várias áreas que demandam, influenciam esse processo. No mundo do relacionamento como um todo, né, sempre é uma dificuldade a gente entrar em contato com outras pessoas, como você bem trouxe aqui. Cada um é um mundo à parte, suas peculiaridades, sua singularidade. E quando a gente vive em sociedade, é necessário se relacionar e é importante e terapêutico se relacionar. Mas, obviamente, tem os desafios diante disso. E dentro de um relacionamento conjugal, é mais desafiador ainda. Por quê? Porque aquele homem e aquela mulher que estão ali não está trazendo só um arcabouço de história de cada um. É toda uma vivência dos seus próprios pais, de como eles viram os seus pais se relacionarem, as referências que eles trazem a partir disso. E hoje a gente tem abordagens, né, inclusive no meio terapêutico, que trabalham muito bem sobre essa dinâmica de relação, principalmente a constelação familiar. E a gente entende que durante muito tempo na história humana, as pessoas se comportavam de um certo modo, de um certo padrão. Então, ao viver de um certo modo, de um certo padrão durante muito tempo, cria um tipo de modelo que a gente vai chamar, grosso modo, um arquétipo. Então, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, o arquétipo do filho, foi construído na nossa psique esses modelos arquetípicos, que é muito forte, influenciam muito. E eu penso que eu tenho uma visão assim, enquanto almas, que cada um Deus criou de uma forma muito peculiar, com suas qualidades e com seus desafios e limitações, mas ainda assim todos nós temos esses arquétipos que influenciam nossas vidas e interferem em nossos papéis. Então, quando a gente vai para um relacionamento conjugal, onde há o papel do marido, o papel da mulher, e as forças que interagem nesse movimento para que alcance uma harmonia, um equilíbrio, existem certos parâmetros. Eu gosto muito do que traz a constelação, né? Que eles chamam de ordens do amor, né? Tem o pertencimento, né? São três, além do pertencimento, da hierarquia e do dar e receber. E todo esse movimento e essa dinâmica dos papéis dentro de uma relação, ela precisa ter muito cuidado e tudo tem que estar em volta dentro de um diálogo. Uhum. Então, hoje, o primeiro ponto para mim que interfere é o diálogo. Perfeito. Então, aí a gente tem que ter muito cuidado com isso porque é muito mais profundo. Diálogo não é você parar e conversar somente como é que foi seu dia. Você quer comer o que hoje? Vamos fazer isso. E as crianças? Tá precisando de quê? É o que do mercado? São questões práticas que é importante, mas é um diálogo mais profundo. É um diálogo, se possível, daquilo de que você sente falta. Como você se sente? Poxa, eu não me sinto. Quando você fala aquilo, eu não me senti bem. Eu me senti assim. É expressar como você se sente. Se possível, trazer e abrir a sua intimidade para o seu parceiro. Construir esse processo das suas dores, da sua dificuldade. Claro que ninguém vai ser o marido ou a mulher, não seria o seu terapeuta. Uhum. Até porque isso pode até prejudicar. Mas a gente desabafar e trazer nossas dores dentro de um diálogo saudável, maduro, isso estreita laços. Há uma intimidade maior nesse movimento. É como se o outro percebesse que não há amarras e confia muito. Então, essa confiança de alma para alma, ela inclusive vai ajudar no próprio processo do desejo. Porque é muito mais forte do que um lado racional. São movimentos de energia muito intensos para quando a gente vai desabafar e trocar nossa intimidade. O diálogo é muito importante. Eu acho que hoje em dia é muito desafiador e tem prejudicado muitas relações. E isso é um tema tanto polêmico, né? E eu acho que
hoje em dia falam muito sobre essa questão da energia masculina, energia feminina, enfim, é um conhecimento que vem desde o Tao, né, que foi do taoísmo, um conhecimento antigo da China, e foi trazido para o Ocidente de várias formas e aprofundado, mas tem princípios que são interessantes nesse movimento, e a clareza disso, de que fique pactuado, alguns pessoas chamam de contrato dentro de um relacionamento, mas é que fique pactuado diante de um diálogo aberto, dentro de uma relação conjugal, os papéis. Uhum. E diante dos atendimentos que eu já fiz, a minha própria experiência, eu percebo que, primeiramente, os homens têm tido bastante dificuldade de poder vivenciar e expressar as características que se associam ao que chamam de energia masculina, que é um movimento para a vida, é um movimento de entender que é necessário a gente se colocar e colocar nossa energia de força e trabalho para que a gente possa trazer uma segurança para a nossa família, uma segurança financeira, uma segurança emocional, uma segurança de propósito. E da mesma forma que a mulher ela possa se sentir segura, se sentir vista, se sentir acolhida nesse processo, eu estou falando dentro da relação conjugal, e para que ela possa se sentir tranquila e vivenciar a sua familiaridade. Muitas vezes a mulher ela se sente ferida na própria relação, e fica difícil para ela se abrir para esse seu parceiro, porque já são muitos traumas, já são muitas cicatrizes que estão envolvidas nesse processo, e como mecanismo de defesa, é necessário criar uma reação diante disso, para que se evite novas dores. Então, é importante, dentro disso, de um relacionamento, essa clareza de que os papéis precisam estar bem definidos, precisam estar bem movimentados, né, dando funcionalidade, né? E uma coisa que eu acho fantástica dentro da constelação, quando ele traz em uma das suas leis, que é do dar e receber. Uhum. Né? Eu ia falar isso agora. E não é um dar e receber, se eu te dou um abraço, me dê um abraço. Se eu te dou um beijo, me dê um beijo. Não existe isso. O dar e receber ele é muito mais profundo. E envolve não só a parte afetiva, envolve tudo. Envolve todo um processo de tempo, qualidade de tempo, de dedicação, de envolvimento dentro da família. E quando a gente envolve, né, juntando tudo isso dentro de um processo de relação conjugal, para mim, no final das contas, é difícil o homem ou a mulher estar pronto. Sim. A gente se constrói no processo do relacionamento. Uhum. Então, o homem com as melhores características de poder dar uma segurança para a família, ou a mulher que está ali exalando a sua feminilidade dentro do lar, dando aquela qualidade, aquela harmonia e a beleza. Isso aí não é difícil ter pessoas que estejam prontas. Geralmente, quando já se construía, vivenciou bastante esse processo. Então, é importante que dentro de uma relação conjugal, os pares, eles possam, entre eles, ter, por meio do amor e da conexão, essa perseverança e essa a paciência de que vocês estão construindo esse processo. Mas é um processo dinâmico, onde a gente tem que estar ativo, porque senão eu só faço, ou eu entendo que para mim é interessante eu ter certos comportamentos, mas eu só faço se o parceiro fizer. Dentro disso que você traz, cara, assim, eu vejo que uma das coisas que, assim, hoje falta muito nos casais, e principalmente nos casais que já estão se separando, é como você falou, né? Entre o dar e receber, e muitos acabam olhando somente para si, né? Como você falou, só vou fazer se o outro fizer. E eu vejo também que tem muito aquela questão de ele tá errado, ela tá errada, só olhar o erro do outro, apontar os erros.
e acaba não olhando os pontos positivos, né? E a gente sabe que tudo que a gente foca, expande, né? Então, se você começa a olhar para um relacionamento e você só quer enxergar os pontos negativos, pode ter milhões de pontos positivos e eles podem ser maiores do que os negativos. Mas se o seu foco só está no negativo, você só vai ver o negativo, né? Como diz, o outro pode carregar água no cesto para você, mas você não vai ver, porque o seu olho só está para o negativo, né? Você não consegue enxergar. Então, eu vejo que um dos fatores principais é esse, né? É o dar e receber, é você só querer olhar para o outro e não olhar para si, e o diálogo, né? O diálogo tá se faltando muito, porque às vezes você vai conversar, o parceiro está cansado, a parceira está cansada, e aí, não é momento, não, discutir relação agora não dá, e aí também, principalmente para quem já tem os filhos, né? Enfim, e acabam muitas vezes também colocando os filhos à frente do relacionamento, né? Enfim, principalmente os nossos pais, né? A galera mais antiga acha que o filho está sobre, né? O relacionamento. E hoje eu não vejo, até biblicamente, né? O relacionamento está acima dos filhos. Mas enfim, muito bacana essa sua colocação. Creio que agora eu vou tocar em algo aqui meio polêmico, né? A gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho, mas eu gostaria de te fazer essa pergunta. E aí vai ser um negócio polêmico agora aí, viu? Tá preparado, Simão? Vamos lá. Cara, a gente já discutiu algumas vezes sobre isso. Discutir não no sentido de ser contra ou a favor, mas assim, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. E eu queria saber de você aqui agora. O que você acha, Simão? Amizade entre homem e mulher, você acha que funciona? Você acha que de fato essa intimidade de um homem com a mulher, o que é que você acha disso, irmão? Realmente é um tema muito polêmico. E a galera que está em casa, bom, aqui não é sobre certo ou sobre errado, tá? Ele, não sei se ele vai trazer aqui, mas se ele trouxer, ele vai trazer a opinião dele. Não está falando sobre certo ou errado. Então, para quem está em casa nos assistindo, né, enfim, aqui estamos conversando, ele vai trazer a colocação dele, tá? Você pode ter o seu entendimento aí e tá tudo certo. É um tema polêmico, eu penso que não há uma sedimentação até no meio das psicoterapias mais modernas, onde vai Sim. dizer o que é certo e errado nesse processo. Porque a própria amizade em si, né, ela tem um espectro muito grande, né? Eu acho que a gente, tirando o romantismo das coisas, a gente precisa botar o pé no chão e entender que nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, nós temos desejos, temos vontades. E todo o processo, não só fisiológico, do movimento, dos hormônios, que gatilham os nossos desejos, aos aspectos emocionais, às nossas próprias propensões, né? Que, enfim, demandam bastante processo terapêutico. O que eu quero dizer é que em um modelo ideal, onde as pessoas estão muito bem claras dos seus movimentos éticos, seus valores, estão muito bem resolvidas, se conhecem e partem de relações saudáveis, nesse mundo ideal, é possível haver uma amizade, que eu acho, a um limite aonde para que você aplique uma... Porque quando a gente é amigo, na minha Intimidade. concepção, amigo é intimidade. Eu digo, a pessoa é minha amiga, é meu amigo. Há uma troca de intimidade no sentido de se abrir o coração. Você se conecta com seu amigo. Amigo, a gente se conecta. Uhum. Colega é diferente. Não é que você não tenha uma afeição ou algo pela pessoa. Mas o colega é um nível de intimidade totalmente diferente. Amigo é mais profundo. Eu estou falando colega e amigo porque é uma forma só para Uhum. didaticamente poder Sim, identificar, é o nome que a gente tem. sim. Então quando eu parto de um pressuposto onde todos nós temos as nossas limitações,
temos as nossas predisposições de tendências, nós somos seres humanos, temos nossos desejos e em um momento onde o conjunto desses fatores possa ser propício a tomada de decisões equivocadas. Então, é um processo de prudência que a gente tem que ter muito cuidado, aonde a gente está dedicando energia de intimidade. Sim. Eu penso assim. Sim. Então, eu, enquanto homem, enquanto marido, eu entendo que há um limite necessário de intimidade, de amizade. Porque Perfeito. a minha amiga mais íntima é a minha esposa. Isso. E tem que ser vice-versa. Entende? E quando eu digo isso, não é que eu sou perfeito, não. É porque eu sou ser humano. E a mulher também é ser humano. Então, em certas circunstâncias, a pessoa pode ter pensamentos, pode ter certas inclinações que não vai dar seguimento a isso. Uhum. Obviamente, tendo senso ético, sendo o valor adequado. Mas se você vai estar em um ambiente que é mais favorável a isso, você pode evitar, sabendo que, por mais que você ame alguém, você ainda é ser humano. E a gente não está nessa maturidade toda de estar totalmente imune a qualquer tipo de tendência. Sim. Então, eu acho importante se evitar e ter prudência, não como uma forma de castração, mas como uma forma de bom senso e coerência. Perfeito. Porque existe simbolismos, há uma imagem que a gente tem que preservar. Não é só você proteger a honra da sua esposa proteger a sua honra. É a imagem. Uhum. É muito mais profundo que isso. Sim, e se você vai ter ali um amigo, a mulher, né, ou o homem vai ter uma amiga que, como já ouviu dizer, é minha confidente. Como aquela amiga sua vai ser sua confidente e não a sua esposa? E que grau de intimidade vai rolar ali? Entende? Então, assim, é perfeito como você traz, é um cuidado, né? É muito perfeito isso aí, muito bacana. E como eu disse, aqui não é sobre certo ou errado, né? E essa questão tá, do que alguém vai definir. Qual é a linha entre colega e amigo? Isso é de Sim, cada um. é de cada um. Porque Perfeito. até nisso aí, a pessoa vem. É que ser humano é um mundo, né? É. A pessoa, o que é colega para um, Ave Maria. É. E o que é amigo para outro, enfim. Eu acho que vai da consciência de cada um. Muito bacana. E pra gente, já chegando aqui no finalzinho, Simão, o que é Deus hoje na sua vida? Você teve alguma experiência com Deus, assim, algo que te marcou? São duas perguntas, né? O que é Deus e se teve alguma experiência? Eu tive muitas experiências, assim, de conversa com Deus. Momentos chaves da minha vida. Eu lembro que foi... Acho que eu estava em Minas Gerais. Logo no início que eu querendo mudar, não quero ser, Sim. eu ainda jogava, não queria jogar, já não aguentava mais. E é engraçado, mas você não tem, você fica, sabe quando você tem certeza que você conversou, Sim. que ele falou com você e ficou claro, porque ele não deixa dúvida. Não tem dúvida. Você rebate e vê um sinal diferente. Não, vai vir outro sinal. Aí eu falo, então desisto, Deus. E teve um pra mim que foi o mais marcante, que foi num dia. Foi no dia do meu aniversário. Eu lembro que foi uma sexta ou um sábado. Foi um sábado. Eu acho que tem 2 anos, 3 anos isso. Foi um sábado e foi um evento que tem aqui em Salvador, no Parque Exposições, que é Festival de Cultura Japonesa. Sim. Já participei, já fui. Esse dia foi um dia muito difícil para mim. Foi meu aniversário. Eu fui com minha família, fui com os conhecidos. Mas por uma questão pessoal, né? Uma dificuldade que eu estava vivendo nas minhas relações. E aquele dia foi muito triste para mim. Eu fiquei muito mal. Hoje eu falo assim, mas claro que não é saindo da posição da vítima, mas eu digo que foi um dos piores dias da minha vida. Não aconteceu nada, não passei fome,
Sim. Não tava sem dinheiro. Tava trabalhando. Tava com roupa, bem. Tinha pessoas próximas. Ninguém morreu na minha família. Mas naquele dia eu estava mal. Muito mal. Porque eu projetei uma expectativa diante das minhas carências, de que algo deveria ser de tal forma, e naquele dia caiu a ficha de que Não foi. não foi, e de tudo atrás eu entendi. E ali foi muito difícil para mim. Eu lembro que eu fui embora sozinho, eu falei com todo mundo, aí não tô legal, vou para casa. E aí eu cheguei em casa, chorei e conversei com Deus. E ali, a partir daquele momento, eu tomei uma decisão de que nunca mais eu ia passar por aquilo, me permitir passar por aquilo. Enfim, ali foi uma. Eu acho que naquele momento foi um momento que eu realmente decidi caminhar para onde eu queria caminhar. Uhum. E Deus foi importantíssimo ali na minha vida. Muito bacana. E o que é Deus na sua vida hoje? Deus é minha força. Deus é minha certeza e é minha segurança. Porque tem dias que é difícil, Uhum. mas é só eu pensar nele. Uhum. É só eu sentir ele que eu sigo. Muito bom. Muito bom. Cara, mais uma vez, te agradecer, né, pela sua vinda aqui. Mas antes da gente se despedir, eu vou mandar mais uma vez um recadinho aqui. Gente, eu vou deixar também aqui na descrição, vai estar aí o arroba de Simão, tá? Eu vou falar aqui também. Mas antes disso, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, tá? E para você que quer ser um patrocinador, um investidor aqui do nosso podcast, manda lá um direct pra gente, ou até procura a gente aqui no próprio canal, né? Você pode deixar um comentário aí, falar que tem interesse. A gente está aberto aqui para novas parcerias, tá? E mais uma vez eu vou deixar aí, ó, Gelo Baiano. Você que quer fazer sua festa, seu evento, fazer seu drink, entra lá, Gelo Baiano Off. Você vai entrar lá, mandar um direct pro pessoal, eles vão te atender, são super prestativos. Você que tem seu bar, seu restaurante, sua casa de show, você não vai se arrepender, né? Enfim, são gelos saborizados, tem diversos sabores e eu super indico, porque assim, é algo diferenciado, tá? Então segue lá, Gelo Baiano Off. Mais uma vez aí mandar um abraço para os Mateus, né? E mais uma vez mandar um abraço aí para Cristiano, que é o grande colaborador deles lá, é o cara que gerencia toda a operação lá, tá? Mais uma vez segue lá o Gelo Baiano Off e aí você manda seu direct lá e faz seu pedido. Enfim, os meninos estão lá prontos para te atender, né? A secretária dele vai lá atender, enfim, formular seu pedido. E segue aí também, segue aí nas redes sociais, segue lá no Instagram, Gelo Baiano Off, ok? Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Simão aqui é um irmão, foi uma satisfação, irmão, bater esse papo com você. E, enfim, a gente se estendeu um bocado aqui, hein? Para quem achou que não ia falar muito, ainda tem, vai ter parte 2, vai ter parte 2. Mas, enfim, a gente deu um start aqui hoje. E, cara, eu tô muito feliz mesmo com a sua vinda aqui. Agora essa câmera aqui vai ser toda sua. Você vai olhar para ali, vai deixar sua poesia ou sua mensagem, né? Algo que você possa falar para as pessoas que estão nos assistindo, que possa tocar o coração delas, que possa fazer elas ter uma virada de chave. Fique à vontade, tá? Fala aí o que sair do coração, enfim. A câmera é toda sua. É, Às vezes a gente deixa de fazer aquilo que vibra em nosso coração porque a gente acha que não está pronto. A gente sempre espera que a partir do que algo aconteça, eu vou fazer. A gente perde a nossa adolescência, a nossa adultez e muitas vezes uma vida toda e não fazemos aquilo que nós, em nosso coração, nascemos para fazer. E por mais que você pense que aonde você está e como você está não é possível realizar o que você quer, não vá por esse caminho. Acredite, é possível. Vai, faça. Como você está.
com toda a sujeira que você acha que você está, com toda a sombra que você acha que você está, pegue o seu propósito que vibra e siga, porque durante o caminho a chuva vai cair e vai limpar. Que durante o caminho, por mais difícil e desafiador que apareça os obstáculos, você não vai estar sozinho. Vão aparecer pessoas, vão aparecer circunstâncias que vão lhe ajudar. Dê o primeiro passo, que Deus vai colocar o chão necessário para você. Acredite, confie no seu potencial. Jesus traz isso muito bem quando ele, ao fazer os milagres, e aí ele é questionado como ele fazia aquilo. Então Jesus, com a surpresa daqueles que estão à sua volta, ele questiona: por que estáis maravilhados? Vós outros farão estas coisas e muito mais. Vós sois o sal da terra. Né? Ninguém acende um alqueire e coloca embaixo da mesa, a gente coloca sobre a mesa. Então que sua luz vibre, que você tempere essa vida. E é um ingrediente que só você pode fazer. Né? Trazendo essa metáfora nesse prato da vida, né? Nesse preparo da vida, onde cada um de nós somos os ingredientes, né? Só que para ter o sabor perfeito, que só Deus sabe fazer, é necessário todos os ingredientes. E se você não estiver nesse prato da vida, a comida não vai estar boa. O prato não vai sair legal. Então, dê a sua voz, dê a sua energia, dê o seu movimento e acredite em seus sonhos e viva a partir de agora. Levante, dê o primeiro passo, que o resto virá. Perfeito, perfeito. E ele diz: vós sois o sal desta terra, né? Então nós somos o sal também, né? Então, muito perfeito, muito linda a sua mensagem, irmão. Tenho certeza que vai tocar vários corações. Sua trajetória é incrível. Eu tenho acompanhado bastante isso. E ainda eu sei que isso é apenas um pequeno passo de tudo que ainda está por vir por aí. Eu já vi grandes coisas na sua vida e eu vou poder ainda te dizer, viu que eu te falei? Porque seu potencial é imenso, irmão. Parabéns, parabéns mesmo. Eu acho que, como a gente falou, às vezes a palavra não ajuda a expressar e não reflete a intensidade do que a gente sente. Eu sei que você sente a minha admiração, mas eu até me emociono um pouco. É porque a gente não sabe o alcance que a gente pode chegar. E às vezes é um medo bobo, mas é um medo bobo que pode travar, impossibilitar coisas tão grandes. Tantas pessoas hoje aí com, Respire, irmão. com muito talento, né? Mas se perdeu, não conseguiu viver seu potencial. Por que não teve oportunidade? Não teve alguém que olhasse por ele, pela sua alma e ajudasse, né, esse caminhar. Mas é isso, eu acho que o processo é esse da vida da gente e eu agradeço muito por um ambiente, por essa oportunidade e não tenho dúvida que a promessa que Deus lhe fez é muito maior do que você possa imaginar. E nesse ambiente onde a gente consegue falar de Deus, que a gente possa viver Deus em nossas ações. É isso que eu desejo para todos nós, somente para mim mesmo. É bom, gente, vocês viram aí, né? É isso que sai do nosso coração, é só verdade. Eu sou muito grato pela vida do Simão, por a gente ter se conhecido, se conectado. E Simão é um cara que, assim, eu tenho um carinho muito grande e eu fico muito feliz, feliz mesmo. Cada passo que ele dá, eu vibro, porque
É assim que você vai ver as suas verdadeiras amizades. É quando você conquista algo, né? Muitas vezes a gente acha que os nossos amigos é aquele que estão do nosso lado quando a gente está num momento de sofrimento, quando a gente está num momento difícil. Nem sempre esses vão ser os seus verdadeiros amigos. Tenha certeza que o seu verdadeiro amigo é aquele que vai vibrar com você quando você for disruptivo em algum momento da sua vida, quando você conquistar algo, quando você avançar ou subir um degrau, por muitas vezes, como o Simão falou, por medo, por dúvida, de muitas vezes não acreditar no seu potencial. E Simão é um cara que eu sempre disse para ele, é um cara que tem um potencial incrível. Você vê a forma que ele traz nas palavras dele. Nas palavras de Simão, eu particularmente consigo ver respeito, carinho, amor. Cada fala dele aqui, tinha hora que ele estava falando que eu estava viajando ali no que ele estava falando, né? Porque assim envolve a gente. Então, mais uma vez, irmão, muito obrigado. Eu sei que esse passo que você está dando é só o início, você vai construir e já está construindo um legado. Eu tenho certeza que você vai ter muitos seguidores, né? Muitos seguidores. Não estou falando de números, né? Eu falo seguidores de pessoas que vão se espelhar no Simão, né? E vão dizer assim, cara, eu tenho um orgulho de ter um mentor, de ter um terapeuta, de ter um cara que me instrui, né? Porque a gente consegue, irmão, sentir isso, né? É verdade que sai de você. Sou muito grato mesmo por esse nosso bate-papo. E só tenho a te agradecer, tá? Te agradecer e dizer que, assim, estou muito feliz por esse dia de hoje, né? Por isso está acontecendo, por esse bate-papo. E tenho certeza que tem muitas pessoas também que estão vibrando positivamente, né, ao nos assistir agora. Irmão, gratidão, gratidão, gratidão. Bom, você que está aí nos assistindo, se inscreve no nosso canal, né? Ativa o sininho de notificações e para que toda vez que a gente lance um episódio novo, você seja notificado. E não pode deixar, né? Eu não posso deixar de falar, deixa aquele like aí, aquele famoso joinha, tá? E vou deixar aqui também, segue lá o Instagram de Simão, tá passando por uma transição, tá passando por uma formulação nova, ele está em construção. Logo teremos surpresas. Pois é, logo vocês vão ter surpresas aí. E o Instagram dele é Simão Brasil. Simão Brasil. .Lopes. Pronto. Então você vai ficar aqui na descrição também. Então assim, se você entrar agora, talvez você não vai ver conteúdo lá, mas porque esse Instagram está em construção ainda, porque ele está formando algo novo, enfim, para te surpreender, tá? Mas já vai lá, né? Segue o perfil dele, vai ficar aqui na descrição desse vídeo também. Então é @simãobrasil.lopes, não é isso? @simãobrasil.lopes. Então vocês viram, né? A gente tá aqui para isso, né? A gente se emociona assim, porque somos seres humanos e as coisas que nos tocam, né? Faz parte. E Simão é um amigo assim maravilhoso, um cara incrível, que tem todo o meu respeito, toda a minha admiração. E eu sou muito grato, né, por a gente estar construindo muitas coisas. Dividimos aí 18 meses de muito aprendizado e vamos continuar agora, né, em uma outra experiência aí. Enfim, Simão é um cara que tenho certeza que vocês vão querer levar para a vida, assim como eu também, tá bom? Então é isso, se inscreve também no nosso canal, ativa o sininho e deixa o like aí. E encontro vocês no próximo episódio.